mentiroso. Baixa a mão, não. Baixa a mãozinha. Baixa a mãozinha. Baixa a mãozinha. Baixa a mãozinha. Olha como é. Ô, que isso? Que isso, deputado federal? Vergonha. Cara, vocês vão deixar o cara aqui de deputado, é isso. Glauber Braga vai ser cassado. Depois de tudo que esse cara já aprontou, depois de todo o mal que ele já fez pro Brasil. E vocês viram a palhaçada que aconteceu na Câmara dos Deputados? Comissão de ética, que teve tudo menos ética, né? No meio daquela turma desrespeitosa, machista, que não autorizava a Ana Catarina levar-se adiante. E agora vem aqui, com a suspeita da moralidade, quer encerrar uma discussão injusta, arbitrária, é um absurdo, que ele não deve e queira punir com a sanção máxima de cassação do mandato aquele... Uma palhaçada generalizada. Você não sabe se você vai rir ou se você vai chorar. Porque seria cômico se não fosse trágico. Tem coisas que precisam ser ditas. Conclusão. Por gentileza, eu peço para retirar. Vou chamar o deputado desgraçado. Eu não vou admitir, deputado. Não vou admitir chamar nenhum parlamentar aqui, ofender nenhum parlamentar. Eu não vou admitir. Mas eu não interessa, deputada, nós estamos aqui procedindo o que está dentro do Código Ético. Eu não vou permitir xingamento e ofensa a nenhum parlamentar, quer seja da esquerda, da direita ou qualquer um. Eu vou deixar claro a Vossa Excelência. Se houver ofensa a qualquer parlamentar, eu vou pedir para a Segurança Legislativa colocar para fora. Achando que tudo bem? Tudo bem não! E agora vem aqui, com a suspeita da moralidade, quer encerrar uma discussão injusta, arbitrária, é um absurdo, que ele não Diante dessa algazarra. Aqui a obstrução é da segurança. E essa balbúrdia que transformou-se essa comissão, eu mantenho o meu relatório e é essa a posição do relator. Declara aprovado o parecer do relator, deputado Paulo Magalhães, no qual recomenda a perda do mandato do deputado Glauber Braga, do Partido Pessoal no Rio de Janeiro. É a chamada lei de ação e reação. Que esse cara é o escárnio da política brasileira. Eu não estou aqui para meter o pau só na esquerda, não. Nem para falar mal só da esquerda, muito pelo contrário. Se tiver que falar bem da esquerda, eu vou falar. Se tiver que falar bem da direita, eu vou falar também. Mas fica difícil falar qualquer coisa que seja sobre Glauber Braga. Glaubinho, vamos chamar ele de Glaubinho. Vergonha! Vergonha! Deixa esse mané pra lá, deputado. Para com isso. Vem cá. Vocês só querem isso, pô. Mas agora vai ter isso. Vai sair com o pé na bunda. Deputado, eles só querem isso. Deixa esse babaca aparecer em cima da cena. Deixa não. Deixa os caras na bunda. O que, cara? Agora ele teve que... Não, deixa para aí. Calma. O que ele quer, cara? Essa esconda que ele é PL. Você agora é sacolé. Não. Agora é isso que ele vai ter. Não, vem cá. Deixa eu pegar. Aquele cara ali, olha. O cara não vai embora. Você pode estar tirando o cara. Não, cara. Ele vai chamar de burro. Calma aí. Ele vai, deputado, calma aí. Calma aí. Não vai querer proceder. O senhor vai querer. Vamos para a delegacia. Vamos para a delegacia. O pior é o deputado olhar e fica quieto. Calma, deputado. Prendeu o cara.
Calma que a gente ouviu. Tem que enquadrar ele. Henrique, acompanha com o Glauber no Como é que você pode? Você vai com um chute na bunda. Você teve hoje aqui na Câmara. É isso. Vai com um chute na bunda igual você foi hoje. Glauber, vai com calma, Glauber. Foi, meu irmão. Glauber, foi, meu irmão. Agora deixa. Quando o bicho for correr, deixa eu Eles são malucos. Você não defende, a população do Uber está se ferrando. Você não tem problema, não deixa ligar. É um merda. Não deixa ele ganhar, não, Glauber. É um merda. Deixa ele ganhar, não. Era melhor. Deixa o Henrique resolver isso, Glauber. Bom. Ô, que isso? Que isso? Que isso, deputado federal? Sabe aquela história do o plantio é opcional, mas a colheita é inevitável? O Glaubinho deu gargalhadas quando o Daniel Silveira foi cassado. E inúmeras vezes quis calar a boca e caçar outras pessoas. E aí agora vai pagar o pato pela atitude que teve. Esse cara ameaça muita gente, grita o tempo todo, cria confusão com todo mundo, todos os políticos, com as pessoas não políticas, persegue, o resultado é sempre o mesmo. Vai ser cassado. E não se iludam não, ele não está sendo cassado porque o nosso Congresso resolveu ter alguma moral. O nosso Congresso brasileiro não tem moral nenhuma. Nem o Congresso, nem o Judiciário. É tudo uma desgraça. Ele vai ser cassado porque ele incomodou todo mundo. Ele incomodou o pessoal da direita, ele incomodou os deputados de esquerda, ele incomodou todo mundo. E com raras exceções de algumas pessoas que fazem parte da claque dele, né? Que estão lá apelegada, né? Os amigos da Sâmia, entendeu? Porque ele não tem amigos, os amigos da Sâmia, que também não vale muito, mas pelo menos, com certeza, eu acho que vai continuar defendendo o maridão, né? É impossível não ficar indignado. É impossível não se exaltar. É impossível não utilizar de palavras que muitas vezes podem parecer indecorosas. É impossível não expressar a indignação dos corredores que estão aqui lotados, mas de toda a sociedade brasileira que sabe muito bem o que está acontecendo nesse Conselho de Ética. Ninguém aqui dessa Câmara pode concordar com isso. Olha, na última semana, muitos deputados vieram falar comigo, de diversas colorações partidárias. Sâmia não tem cabimento, é desproporcional. É um processo, sim, de perseguição. Porque o Glauber, diferentemente de todos esses outros deputados e figuras que são agressores de mulheres, vai para a tribuna para falar a verdade. Por isso, senhoras e senhores parlamentares, essa é a reflexão. Não é possível um conselho de ética que passe pano para agressores de mulheres e queira punir com a sanção máxima de cassação do mandato aquele que veio aqui defender a honra de sua mãe. Não é possível. Essa é a minha fala. Obrigada. Os amigos dela, os amigos do PSOL, a linha mais radical do PSOL e do PT, com certeza vão querer defender, não é mesmo? Porque é o que eles fazem, né? E a gente vai falar mal quando tiver que falar mal, vai falar bem quando tiver que falar bem. Digo mais, presidente, ontem um desses fascistas do MBL foi pela quarta vez na roda de conversa que o nosso mandato faz todas as segundas-feiras, meio-dia, no Largo da Carioca. Só que ontem o moleque foi colocado para correr. E se for de novo ao Largo da Carioca, vai ser colocado para correr de novo. Nós não vamos aceitar bundão de MBL tentando nos intimidar. Glauber Braga age como um bom comunista age. Ele quer piedade para ele e para os amigos dele, mas para as pessoas que não fazem parte do grupinho dele, ele quer que mande para a forca, né? Ele quer passar o rodo em cima de quem não pensa como ele, não concorda com as coisas que ele concorda. E o resultado é esse. Um cidadão absolutamente odiado pelo povo. Nós somos obrigados a presenciarmos
esse espetáculo patético, essa palhaçada, esse circo que virou essa comissão de não ética da Câmara dos Deputados. E aí tá aí no meio dessa confusão, Glaubinho, que primeiro tentou agredir o Costenari, depois tentou agredir o Kim. Aí depois que ele tenta bater em todo mundo, porque ele é muito valente, né? Um camarada absolutamente despreparado para qualquer tipo de luta, de briga, né? Só é valente quando tem aquele monte de pelego de segurança ao redor dele. Depois de agredir o Costenari, vai para dentro da Câmara dos Deputados e tenta agredir também o Kim. E aí vem a esposa dele, né, a Sâmia, numa tentativa absolutamente patética, achando que todo mundo é idiota e que a narrativa deles vai colar por cima das pessoas, tentando defender ele com argumentos que não tem como, porque tudo foi colocado em vídeo. Repete o que tá falando. Pode, você acabou de falar. Defensor do nazismo. Ótimo, seus colegas já foram condenados, você vai ser condenado também. Defensor do nazismo. Pois é. Pode lá. Valente condenado. Processo. Fala aí. Entra com processo. Eu só quero que você saiba o seguinte. Repete. Só quero defensor do nazismo. Ótimo. Grava ali. Grava ali. Eu só quero que você saiba o seguinte. Quanto mais você fala, eu só quero que você saiba o seguinte. Cada vez que eu estiver num lugar e os marginais do MBL... O moleque tá parado, você foi pra cima. Vierem querer intimidar, sabe o que vai acontecer? Vai ser, primeiro baixa a mão, baixa a mão, baixa a mão não, baixa a mãozinha, baixa a mãozinha, baixa a mãozinha, baixa a mãozinha. Para começar, baixa a mãozinha, 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 vem fazer o machado. Tô fazendo. Tá fazendo muito, tá fazendo. Para quem não sabe o motivo da confusão, o que o Costenari estava fazendo lá no dia da confusão na Câmara dos Deputados, seria votado uma coisa absurda. Seria votado a regulamentação para os Uber. Na verdade, ia acabar com o modelo da Uber. A proposta da Uber não é um trabalho de tempo integral. A proposta da Uber é você pegar as tuas horas livres, as tuas horas extras do teu trabalho normal e fazer um dinheiro extra. E o que eles estavam propondo simplesmente ia acabar com isso e, pior de tudo, ia encarecer o serviço para a população, né? Então é isso que a esquerda sempre faz. Arrumar uma maneira de arrancar mais dinheiro da população, de cobrar mais impostos, de estatizar serviços que funcionam para depois virar cabide de emprego e virar serviços que não funcionam mais. Em todos os lugares do mundo onde eles conseguiram, onde a esquerda conseguiu implementar esse tipo de coisa, o modelo da Uber se acabou e os serviços ficaram caríssimos. Vocês devem estar percebendo aqui pela paisagem que eu não estou no Brasil. Por sinal, uma paisagem belíssima. Eu estou na Europa. E se você for ver o que eles fizeram, por exemplo, na Espanha, o serviço da Uber na Espanha é um absurdo de caro, não vale nem a pena. É mais barato você pegar um táxi ou ir com transporte público. O que eles fizeram com a Uber na Itália nem existe Uber. Pelo menos de todas as vezes que eu tive na Itália, até hoje eu nunca vi. E na Itália você pega um táxi para andar 30 quilômetros, custa 100 euros. Às vezes até mais, dependendo do local que você está pegando esse táxi. E eles inviabilizaram a Uber. E o Costenari estava, nesse dia, tentando articular para que essa votação não fosse aprovada, para que essa lei não passasse. Eu não quero saber se é Uber, eu não quero saber se é táxi, eu não quero saber se é ônibus. O que eu quero é um transporte de qualidade e com preço bom. E o Costenari estava lá tentando defender isso, ele não tinha nem falado com o Glauber. O Glauber, quando ouviu, foi direto em cima dele, começou a agredir verbalmente, depois acabou agredindo ele fisicamente, depois já do lado de fora, né? Porque aí quando as pessoas começam a tentar segurar, né? Quando os amigos, os seguranças,
a pelegada começa a tentar segurar o cara, aí ele vai ficando valente, né? Aí a valentia bate, e é uma valentia que você não sabe de onde vem, né? Então, quando ele começou a ser segurado, ele ficou mais valente e começou a tentar bater mais ainda. E no meio do caminho, o que eu acho interessante, o que eu acho engraçado, é você ver as pessoas tentando distorcer a situação, né? Gritando, né, que não, olha lá, tem que prender, ele agrediu o deputado. Eu escutei isso no vídeo várias vezes, os pelegos dizendo para a Polícia Legislativa que ele tinha agredido o deputado. Porra, esse pessoal vive em que século? Eles não entendem que hoje em dia todo mundo tem um celular, que todo mundo tem uma câmera. Vem cá, deixa a polícia. Deixa a polícia, deputado. Deixa a polícia. O cara tá agredindo o deputado aqui, ó. Deixa a polícia legislativa cuidar dele. Esse cara que tá agredindo aqui, ó. Tem que prender ele, ó. Prende esse moleque aí, ó. Vai embora. Vai embora não, cara. Ele agrediu o deputado, chamou ele de burro. Tem que prender esse cara. Eles não entendem que a população não é mais manipulada da maneira que era no passado. Aí o Glauber vai para a parte interna da Câmara e tenta agredir o Kim. O Kim foi até lá na Polícia Legislativa para saber o que estava acontecendo, né, porque eles levaram o Costenaro lá para dentro depois de terem dito que o cara teria agredido o deputado. A polícia foi e levou ele para a parte interna. E aí o Kim Kataguiri foi lá dentro para tentar ver o que estava acontecendo, e o Glauber veio para cima dele com gosto de gás, né? Porque se tem um cara que é valente, um cara que é cavalo do cão, como diz na minha terra, é o Glauber Braga. O Glaubinho é muito valente. E foi para cima do Kim, né? Que tem aquele chassizinho de grilo e não consegue dar uma tapa numa mosca, e ficou brabo, né? Eu fico imaginando se ele desse de cara com um camarada feito o Marcelo Brigadeiro, por exemplo, se ele ia ser brabo daquele jeito, se ele ia... Meu Deus do céu. Ia levar uma coça que nunca mais ele abria a boca dele para falar nada. E aí, mais uma vez, ele fez aquele espetáculo patético, chamando o Kim de nazista. E como vocês todos sabem, isso é crime, né? E o Kim vai ganhar uma grana em cima dele. Ele, além de perder o mandato, ainda vai perder uma grana pro Kim. Ele vai servir como um exemplo. Ele vai ser um bode expiatório que vai servir como exemplo. Mas não é porque os deputados hoje em dia são moralistas, não. É porque, como ele desagradou a todos, ele criou confusão com todo mundo, os deputados todos vão caçar ele. Aí, depois de toda essa palhaçada que a gente presenciou, depois de tudo isso que nós vimos, né, a gente ainda é obrigado a assistir ele naqueles palanques que eles fazem para falar para a plateia deles, aonde ele começa a meter o pau em todo mundo que não pensa igual a ele, agindo como um bom comunista que ele é, começa a meter o pau em todo mundo que não pensa igual a ele, e diz que tem que exterminar os fascistas. Mas exterminar como, Glaubinho? Como é que você vai exterminar? Cuidado com as coisas que você fala, entendeu? Porque é capaz de você terminar exterminado antes de você conseguir exterminar alguém. E aí faz esse discurso ridículo, falando para aquela ala mais radical da esquerda, aquela esquerda comunista. A continuidade da mobilização é que faz a diferença para que o fascismo seja definitivamente enterrado. E aí, meus camaradas, minhas companheiras, defender o pensamento crítico, defender a educação pública brasileira é uma necessidade histórica, porque é uma necessidade do povo por aquilo que é representado na luta, no trabalho diário de cada um e de cada uma de vocês. E também porque é fundamental que essa luta seja traduzida no aniquilamento daqueles que querem destruir os institutos federais e as universidades públicas brasileiras, os liberais e fascistas de plantão. Que a esquerda do Brasil não é como a esquerda da Europa.
A esquerda do Brasil é remanescente daquela esquerda soviética, daquela esquerda venezuelana, daquela esquerda chinesa, né, norte-coreana, cubana, entende o que eu estou dizendo? Não é a esquerda democrática, que é democrática entre aspas, porque a esquerda nunca foi democrática em lugar nenhum do mundo, mas pelo menos a esquerda que a gente tem aqui na Europa e que a gente tem nos Estados Unidos, ela finge que é democrática. Então, de uma forma ou de outra, eles não são radicais dessa maneira que o Glauber e essa esquerda do PSOL e do PT é no Brasil. E que é muito perigoso, né? Porque se continuar desse jeito aí, o Brasil vai acabar se transformando numa Venezuela. Né? Não se iludam não que isso não pode acontecer no Brasil, porque pode acontecer no Brasil. E a população vai sofrer bastante. Aí vem a melhor parte de todas. A melhor parte, que é onde o nosso querido Glaubinho anuncia que vai fazer greve de fome. Eu tomei a decisão inconciliável, irrefutável, de que eu não vou ser... Fique tranquila, fique tranquila. De que eu não vou ser... Fique tranquila, fique tranquila. De que eu não vou ser derrotado... Fiquem tranquilas. De que eu não vou ser derrotado por Arthur Lira. Eu não vou ser derrotado pelo orçamento secreto. Eu não vou ser derrotado pelo sócio minoritário dessa história, que foi o MBL. Tomei sim a decisão de utilizar a tática mais radical do ponto de vista político que um militante pode fazê-lo. Mas eu já estou entendendo o que está acontecendo e os desdobramentos disso. Eu estou tomando a decisão de que eu vou permanecer aqui nessa sala, permanecer no Congresso Nacional, até a finalização do processo. No dia de hoje, eu já iniciei, porque eu estou o dia inteiro em jejum, e eu, a partir de agora, não vou, até o fechamento desse processo, me alimentar. Eu vou permanecer aqui, aguardando, com uma decisão irrevogável de que não vou ser derrotado pelo orçamento secreto, que tomei como decisão. A partir do dia de hoje, eu vou permanecer aqui, nesse plenário, e quem quiser chamar de greve de fome, chame de greve de fome ou chame como queira. Mas eu vou dar manutenção a uma ação de não rendição ao orçamento secreto, a Arthur Lira e companhia. Oh, meu Deus do céu. Glaubinho, a gente está torcendo muito pela greve de fome. Aliás, se você tiver alguma consideração pelo povo brasileiro, faça o seguinte, faça uma greve de fome e leva a Sâmia junto com você. Ela está precisando até mais do que você. Assim a gente já resolve logo 2 problemas com uma cacetada só, né? Leva ela com você, faz uma greve de fome bem bacana. Meu Deus do céu, olha, é tanto absurdo, é tanta gente patética, é tanta gente... Eu fico imaginando quem é que esse cara está querendo comover. Você ficou comovido? Eu acho que esses caras, ele não deve ter telefone celular, né? Mais uma vez, esse pessoal vive em que século? Eles devem estar vivendo no século passado. Porque, amigo, faz o seguinte, você não está deitado na Câmara dos Deputados acampando aí, o que já é um absurdo por si só. Pega o seu celular, vai pesquisar em todos os vídeos que tem na internet, os comentários, inclusive nos canais de esquerda. Vai no Poder 360, que é um canal do Instagram lá de esquerda, acho que tem no YouTube também, e vai pesquisar nas matérias que eles colocaram o que é que as pessoas estão falando ao teu respeito. Você vai ficar surpreendido. Porque, na verdade, ninguém está nem aí, Glaubinho.
As pessoas estão pouco... Eu não posso nem falar o que... As pessoas estão igual o Bolsonaro. Estão cagando e andando, meu irmão. Ninguém tá nem aí. Se você se atirar do 25º andar de um prédio ou você fazer greve de fome, ninguém tá nem aí. A população brasileira está tentando sobreviver, meu amigo. A população brasileira está sem dinheiro para comer. Você acha que eles estão preocupados se você vai passar fome? A maioria da população brasileira passa fome todos os dias. E aí você vem aí tentando comover a população porque você está fazendo greve de fome. Eu, na verdade, duvido que você esteja realmente fazendo greve de fome. Eu acho que você está enchendo o bucho aí, entendeu? Que o iFood está correndo solto aí por detrás dos bastidores e você está com esse bucho cheio de comida, entendeu? Entre outras coisas mais que você deve estar fazendo aí escondido, né? Eu não posso falar aqui o que a população brasileira fala nos bastidores, porque senão eu corro o risco de processo, né? E eu não estou a fim de ser processado por dar minha opinião. Então, eu deixo aí no ar para vocês. Coloca aí nos comentários o que vocês acham que ele está fazendo lá dentro da Câmara dos Deputados na madrugada, né? O que vocês acham? Depois a gente tem outro espetáculo. Meu Deus do céu, olha, na verdade eu acho até bacana assistir essas coisas porque a gente dá gargalhada, né? O espetáculo do Glaubinho orando com a claque. Arrumaram um padre de Araque, juntaram lá meia dúzia de pelego e o cara tá lá orando, como se ele fosse cristão, como se ele tivesse alguma consideração pela comunidade cristã. Espera acontecer, vem, vamos embora, que esperar não é saber. Eclomérico no mundo, de que adianta ter boa vontade, mesmo calado feito resta cuca. Olha, é tanto absurdo, é tanta idiotice que nós somos obrigados a assistir por parte dos políticos brasileiros que você não sabe se você ri ou você não sabe se você chora. Eu estava assistindo a jornalista Madeleine Lasco fazendo um vídeo e falando sobre as narrativas sobre esse acontecido, tanto por parte da direita na internet, como por parte da esquerda. E ela é absolutamente perfeita, né? A Madeleine, ela em tom de brincadeira, com um pouquinho de ironia, ela solta todas as verdades, só que com os comentários perfeitos de uma jornalista de alto nível. A extrema-direita fascista quer calar a única voz do Congresso Nacional que está incomodando Arthur Lira, um bolsominion de subir em palanque, que fez o orçamento secreto e que está sabotando o governo do presidente Lula com uma farra das emendas que comprou o Centrão. Glauber Braga se posiciona e é por isso que esses nazifascistas do MBL armaram contra ele. Ninguém é obrigado a aturar essa política da provocação e da violência que o MBL faz. Eles falaram até da mãe do deputado e é por isso que ele respondeu à altura. Agora, o próprio deputado que o condena no Conselho de Ética também bateu numa pessoa. Ironia do destino. A gente tem o assassino de Marielle Franco, já comprovado, com o mandato de deputado. E eles não caçam, mas Glauber fica. Porque aqui tem democracia e é para isso que eu fiz o L. Faz o L. É um delinquente desequilibrado, né, gente? Ó, sei lá, mas me parece que não tá no prumo ali. Essa história de greve de fome eu tô rindo muito, porque a mulher dele, essa família tem um problema com comida, que a mulher dele não é uma que foi processar o Danilo Gentili, porque falou que ela era a rainha do hambúrguer, que comia hambúrguer, aí era gordofobia, aí o outro tá fazendo greve de fome. Aliás, faz muito bem, que é muito novo pra tá gordinho desse jeito. Agora, tem que caçar o PSOL inteiro, por mim nem existia PSOL.
Caça ele, a mulher dele, aquele pastor fajuto, essa Eric Hilton, não é? Nicole, não, Eric Hilton, sei lá, caça o pessoal inteiro. Para mim o pessoal não tinha nem que existir. Agora tinha que caçar também a MBL. Bando de isentão. Eles estão enfrentando isso com a esquerda agora por quê? Porque eles traíram Jair Bolsonaro. Eles fizeram o L por baixo da mesa e agora estão aí apanhando. Sabe o que eu acho? Eu acho é pouco. Faz o L agora, isentão. Faz o L. O que eu acho, minha opinião pessoal sobre o Glauber Braga? É um camarada extremamente agressivo, antidemocrático, quer exterminar quem pensa diferente dele, agride fisicamente e verbalmente todo mundo que discorda dele. Inclusive é por isso que eu acho que ele vai ser empichado, né? Não tem nada a ver com moralidade do Congresso. Vai ser empichado porque ele faz isso com todo mundo, inclusive com as pessoas do próprio partido dele, da própria ala radical da esquerda. Ele faz isso com todos. E ninguém aguenta mais ele. A população brasileira não aguenta mais ele, e os deputados não aguentam mais ele, os políticos não aguentam mais ele. Aí o cara agrediu verbalmente o presidente da Câmara, agrediu, se eu não me engano, o pai do presidente da Câmara também verbalmente, falou um monte de coisa, acusou de um monte de coisa, e ele espera que o resultado seja qual? Hein, Glaubinho? Você espera que o resultado seja exatamente qual? Fala pra mim. Você acha que vai dar certo isso? Nessa tua fórmula de 1 mais 1, que é igual a 3, isso não vai dar certo, meu irmão. Você vai se dar mal. Conclusão. Vai ser caçado porque entrou na linha de tiro dos políticos brasileiros. Entrou na linha de tiro dos políticos que fazem parte do Congresso. Vai ser caçado porque é burro. E gente burra tem que se ferrar mesmo. Ele é tão burro que ele estava falando mal do presidente da comissão de ética que está julgando ele. Ele acha o quê? Ele vai falar mal, você está falando mal de uma pessoa que está servindo para te julgar, que é o juiz do momento, que é quem vai decidir o andamento do teu futuro. Você espera... Só rindo, meu irmão, tem que rir porque o cara tem que ser muito burro. Os políticos no Brasil, eles só caçam, eles se protegem de todas as maneiras, não importa se é de direita ou se é de esquerda. Eles só caçam um colega deles em duas situações. Ou se não tiver jeito, se a coisa for muito absurda e não tiver como não caçar, ou então quando a pessoa incomoda demais. E Glaubinho incomoda demais, porra. O cara é insuportável. O povo brasileiro não tem dinheiro para comer, pô. O povo brasileiro está sem dinheiro para se alimentar, o povo brasileiro está sem dinheiro para pegar um transporte, o povo brasileiro está sem dinheiro para nada. Sabe por que o povo brasileiro acompanha esses vídeos? Por que acompanha essa história toda? É pela briga. O povo gosta de ver o circo pegar fogo. O povo brasileiro está acompanhando pela confusão, o povo brasileiro está acompanhando pela treta. Eu vou acabar esse vídeo nessa paisagem absolutamente estonteante do lado de Moinhos, né? Porque na verdade eu só vim aqui hoje para poder estragar um pouquinho o seu dia, né? Vocês acham que eu vim aqui para fazer o quê? Mas brincadeiras à parte, nesse circo chamado Brasil, um dia a gente ri, no outro dia a gente chora. Valeu, galera.